How did you know that I was coming? There's a man here you consider to be your property. My bride. Oi. Nesta nova rodada do nosso simpósio fantástico virtual, hoje eu não vou falar exatamente do livro Drácula de Bram Stoker, mas sim da adaptação mais recente para o audiovisual, que foi a minissérie para a BBC de Londres, feita por Stephen Moffat e Mark Gatiss. Essa minissérie de 3 partes nos leva por dimensões inesperadas da obra de Bram Stoker. Não pode ser encarada como uma adaptação fiel, nem esse foi o objetivo do Moffat e do Gatiss. Pelo contrário, ela conquistou um número grande de fãs, mas um número muito grande de detratores, pessoas que detestaram, principalmente por causa do episódio 3. Eu não quero dar spoiler aqui, não quero falar demais dessa série, mas eu queria falar para vocês das sensações que ela me provocou, exatamente com base no que já foi dito por mim no meu vídeo anterior e pelo Alexander sobre a questão colonial de Drácula. Conforme a gente disse em outros momentos desse simpósio, no final do século XIX, a Inglaterra ainda vivia, estava praticamente no auge do seu período colonial, né? 1897, mais ou menos, época de Drácula. Então, vamos dizer que 10, 20 anos antes fosse realmente o grande auge do Great Game, do grande jogo, que era como eles chamavam a boca pequena, toda essa questão diplomática, militar e de espionagem para se manter o Império Britânico. E na época existia uma Guerra Fria e guerras quentes, né? As guerras quentes, as guerras de batalhas no Afeganistão, por exemplo, no Oriente, grande parte do Oriente Médio, e, por exemplo, mais para o Oriente, para a África, a Guerra Fria, que era basicamente com o Império Otomano e com os russos. Não é muito diferente do que a gente tem hoje em dia, né? Os players vão mudando um pouco. Mas uma questão que não muda nunca, e eu já he falado antes para vocês, porque a minha análise sempre é de viés marxista, que é uma questão de classes. Existe um grupo que manda, um grupo de elite que manda, e isso na guerra vocês vão ver se desenrola sempre. Se vocês quiserem fazer uma análise disso nas guerras, eu recomendo que vocês estudem a Primeira Guerra Mundial. Se vocês quiserem fazer apenas um estudo cinematográfico, o Lawrence da Arábia, que é baseado num livro, na biografia do T.E. Lawrence, né? Se coloca muito claramente como o próprio Lawrence é manipulado, parte conscientemente, parte inconscientemente, para que ele ajude ao Império Britânico a dominar ainda mais aquela região do Oriente Médio da chamada Arábia, que na verdade é um construto sociopolítico, geopolítico, feito pelos britânicos. Até um momento da narrativa do Lawrence que um dos personagens, que é o Omar Sharif, que interpreta um sheik, ele diz, olha, não existe essa de árabe não, árabe quem inventou foram vocês querem juntar várias tribos que nem se dão direito porque vocês querem tornar mais fácil a dominação. É basicamente isso que ele fala num dos diálogos do filme. Então é interessante prestar atenção nisso, né? A guisa de introdução desse vídeo é interessante que vocês tenham isso em mente. Na verdade, você tem um grupo que manda, que é a elite, que manda as pessoas lutarem. A Primeira Guerra Mundial teve muito isso, os generais ficarem nas suas salas tomando champanhe. Glória Feita de Sangue, um filme de Stanley Kubrick, com Kirk Douglas no elenco, falou muito bem disso, de como os oficiais todos de alto escalão estavam nos seus gabinetes, os soldados estavam morrendo nas trincheiras, e alguns, como sargentos ou tenentes, ficavam meio que no meio do caminho. Também morreram aos montes, mas para obedecer desígnios de generais que não estavam no campo de batalha e não sabiam o que estava acontecendo direito. Quando eu falo isso tudo, por que eu falo isso tudo? Porque Drácula do Gatiss e do Moffat é uma surpresa refrescante para mim, em termos de explicitar isso, explicitar aquilo que a gente sempre entendeu que era uma metáfora, que é a vampirização, sugar o sangue, que tem uma característica sexual, como já bem falou o Alexander em outro vídeo, mas também exploração da mão de obra, exploração do pobre, exploração. Lembre-se que desde a Idade Média, desde a Antiguidade, mas na Idade Média se estabelece uma tríade, né? Que é clero, nobreza e plebe.
clero tinha muito poder. A Igreja Católica, estamos falando do Ocidente, daquele conceito difuso de Ocidente, que naquela época era basicamente Europa, tá? Sem contar a Turquia, que já era o Império Otomano, que era Oriente e tal. Então você tem o Ocidente quase todo ali, que é as ilhas inglesas, as ilhas britânicas e a Europa Ocidental, Mediterrânea e tudo mais, ocupando esse espaço aí de dominação da Igreja Católica, que depois vai se expandir para o Novo Mundo. Então você tem, no primeiro momento, o clero que manda mesmo da vida espiritual, mas que também acumula muitas riquezas, a nobreza, que acumula todo o resto das riquezas, o clero, nesse sentido, ele detém o conhecimento, a nobreza, muitos nobres eram analfabetos na Idade Média, não precisava fazer nada de assinar, ou de pegar o sinete real, né, em cera e grudar lá nos documentos, e a plebe, o pobre, era muito pobre. O conceito de classe média é um conceito muito recente, um conceito que não tem nem um século direito. E a gente tem que entender que, nesse sentido, Drácula é fundamental, porque a história do Vlad Tepes é uma história que remonta à Idade Média. Né? Vlad Tepes, Vlad o Empalador, era da Idade Média. Pelo que se vê no filme, na série do Moffat Gettis, é isso mesmo, é o Drácula ali ressuscitado no final do século XIX, é o mesmo Vlad Tepes do século XIV, XV. Então, ele desde o começo do primeiro episódio, é maravilhoso. Tem umas piadas que podem parecer sem graça para alguns, muito forçadas para outros, de fato alguns momentos são meio forçados, mas há vários momentos de enfrentamento em que ele deixa muito claro o desprezo que ele tem pelas pessoas em geral. Ele usa as pessoas, mas ele não usa como um monstro. Ele é um monstro, mas aí também, veja, como eu falei no meu primeiro vídeo da outra rodada, do Drácula de Bram Stoker, feito pelo Coppola, ele humaniza. Mas o Drácula do Coppola é um cara que é louco de amor, perdido de amor, que é monstro porque não tem outra alternativa. Né? Ele quer, sim, se livrar dessa maldição porque ele quer ter a mulher da vida dele. Agora, também se ele tiver que matar todo mundo ao redor para conseguir isso, tudo bem, que é o que faz dele monstruoso. No caso do Claes Bang, né, o ator dinamarquês que faz o Drácula, que ele faz também com muito humor e muita elegância, vocês veem que fisicamente, inclusive, ele parece um pouquinho Christopher Lee, ele faz uma coisa meio Bela Lugosi, meio Christopher Lee. Até os primeiros diálogos, no começo que ele faz Don't Drink Wine, é uma referência direta ao Drácula do Bela Lugosi, né? Dirigido por Todd Browning, na década de 30. Agora, ele, em diversos momentos, ele vai deixar muito claro pra gente o desprezo que ele tem pelo pobre. Como ele preferia sugar o sangue de ateus, por exemplo, ao invés dos religiosos supersticiosos. É muito interessante porque ele fala da transmissão de conhecimento pelo sangue. É uma coisa que, vejam, o Moffat não é o primeiro, não. Existem algumas histórias, por exemplo, como The Hunger, do Whitley Strieber, que virou o filme Fome de Viver, que isso acontece. Essa transmissão de conhecimento pelo sangue. Mas ela é mais sutil. Essa série do Moffat pode esquecer a sutileza, não tem sutileza nenhuma. Talvez por isso muita gente não tenha gostado. Eu dou até uma certa razão. Eu gostei por causa disso. Às vezes é bom explicitar algumas coisas. Então quando ele diz assim, olha, eu não gosto, eu tenho horror a alho, porque esses camponeses filhas da puta são supersticiosos e eu captei as superstições deles quando suguei o sangue deles. E se eu fiz tanto isso que eu tô meio que inoculado para ter medo de alho, que é uma bobagem. Mas depois que ele fala, depois do episódio, ele fala assim, eu tô doido para sugar o sangue de ateus, que eu morri de rir. E é isso, né? Ele quer usar pessoas que se deixem usar sem ficar reclamando muito, sem ficar gemendo, ai meu Deus do céu, socorro, não, pessoal supersticioso para lá, deixa isso. Isso que é interessante, né, nessa série. Explicitar algo que, na verdade, no livro do Bram Stoker está lá, principalmente nas primeiras cenas, né? Quem recebe o Jonathan Harker é um nobre envelhecido, que depois vai rejuvenescer com sangue, mas é um nobre que está acostumado a ser tratado como um príncipe. Ele não faz por menos. Quando o Conde Drácula vai para a Inglaterra, para Carfax Abbey, né, ele espera ser tratado como um nobre. Ele exige a obediência de quem está ao redor dele.
O Renfield, por exemplo, que todo mundo costuma tratar, né, nos filmes todos, nas séries, e que foi interessante, quem faz o Renfield é o Mark Gatiss, e ele tem aquela coisa toda de comer mosca, comer inseto, tal, que tem no livro, mas os livros todos colocam com aquela coisa, os filmes todos como uma figura disforme, um ghoul, né, quase um carniçal, uma figura subserviente, repelente. Tem um pouco isso no livro, mas muito mais porque trancam ele como um louco. E eu gosto muito do Renfield, do Tom Waits, no filme do Coppola. Mas eu gosto do Gatiss, que ele é um cara que tem essas manias, mas ele funciona, ele é funcional. E o que o Drácula quer é isso, ele quer pessoas funcionais, ele quer seres funcionais. Ele não trata como humanos, não trata como pessoas. Porque aí sim ele perde a humanidade. Mas qual é a lição dessa minissérie? É que o nobre, de modo geral, não é humano. Ele considera o pobre outra coisa. Não é muito diferente dos nazistas na Segunda Guerra Mundial ao dizerem que judeus não são humanos. A propaganda política toda na década de 30 na Alemanha, no sentido de, inclusive, metamorfosear o judeu como uma figura meio rato. Por isso, a famosa graphic novel Maus, que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida em termos de graphic novel, e coloca de propósito o judeu como rato, no sentido de que era assim que os alemães tratavam os judeus, desumanizando. Quando você desumaniza, você pode matar à vontade, gente. Por isso que é muito perigoso a situação que a gente vive hoje no mundo. É o pobre bandido, e bandido bom e bandido morto. Você desumanizou. Gay, por favor, isso não é natural. Qual é a determinação que essas pessoas têm para saber se é natural ou não é natural ser gay? Se não é natural, não é humano. Então podemos matar gays, podemos matar travestis, transexuais. Então, o que Drácula faz é levar isso à enésima potência. Eu posso matar todo mundo que não sou eu, todo mundo que não me sirva. Eu sou nobre. Não é muito diferente do que alguns governantes estão fazendo agora com a questão do coronavírus. No dia que eu estou gravando isso, dia 27 de março, acabei de ver a notícia que Boris Johnson foi infectado com coronavírus e está em quarentena e autoimposta. E quando ele tinha até 10 dias atrás dito que não, que isso era bobagem, vamos soltar todo mundo para fazer a imunidade da manada, né? Herd immunity, que é um conceito que funciona com alguns tipos de coisa, talvez até funcione com o coronavírus. Primeiro, os médicos estão dizendo que não é bom fazer isso, porque vai contaminar 100% da população e a taxa de mortalidade, de letalidade, a gente ainda não determinou 100% de precisão. Então, está morrendo muita gente, poderá morrer muito mais se todo mundo for exposto ao mesmo tempo. Essa é uma questão que eles também mencionam, né? Os médicos mencionam isso. Então, Trump também até pouco tempo falou isso. Bolsonaro, não quero nem falar muito desse cara nos meus vídeos, mas assim, ele também continua dizendo, nos últimos 2, 3 dias ele deu várias repetidas declarações dizendo que isso é uma gripezinha. E que a atleta não pega. Já foi desmentido, tá? Esse senhor fala, não se escreve, eu ignoro e não é meu presidente. Estou fazendo essa observação para vocês, que é importante que vocês entendam isso. Existe um projeto aí, e é importante também, talvez um livro interessante que vocês possam ler, é o Necropolítica, do Achille Mbembe, que é um grande filósofo do continente africano. E ele contrapõe isso ao conceito de biopolítica do Michel Foucault, e fala da questão dos corpos capazes, dos corpos hábeis. E a necropolítica é como é que eu faço para, continuar tendo meu lucro, exterminar aqueles que me são indiferentes, aqueles que não servem para mim. Então essa é uma das coisas mais assustadoras na minissérie do Drácula. Eu não quero falar muito mais, porque eu vou começar a dar spoilers, porque eu acho que é interessante essa minissérie, que vocês assistam. É muito diferente do livro, tá? O primeiro, só vou dizer para vocês que são 3 episódios. O primeiro episódio ele abrange o começo do livro. O segundo episódio é a viagem de navio na Inglaterra. E o terceiro episódio é na Inglaterra, mas eu não vou dizer em que circunstâncias. É muito interessante, porque o primeiro ele é praticamente terror puro. O segundo é um whodunit, é uma história meio que detetivesca dentro do navio. E o terceiro eu poderia dizer que é ficção científica, mas não vou falar mais nada. De qualquer maneira, nos 3 episódios você continua tendo isso. A atitude do Drácula é uma atitude desprezível de quem despreza a vida humana.
Então, por exemplo, falei para vocês esses livros agora, por exemplo, Necropolítica, que é interessantíssimo ler. Tinha falado dos livros do Homi Bhabha na aula anterior, e continuo dizendo que vocês precisam ler muito sobre guerras, Primeira Guerra Mundial principalmente, a Segunda, no que se refere à questão do Holocausto, e a entender como a humanidade de um grupo é retirada se você quer exterminar esse grupo. No caso agora, o coronavírus pode nos dar uma lição preciosa, né? Há uma certa contaminação aí, que não vem dos ricos para os pobres, ela pode até vir dos pobres para os ricos, embora aí não dê para se determinar direito o contágio. A questão é que chega um momento em que todos estão expostos, todos estão correndo muito risco de vida. Mas os ricos têm a condição de se isolar melhor e mandar os pobres fazerem compras para eles. E os pobres serem, mais uma vez, vampirizados nesse sentido, como Drácula faz. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.